Você sabia que o desperdício de água também acontece antes de ela chegar à nossa casa? Quando a gente fala em economizar água, muita gente pensa que fechar a torneira, tomar banho mais curto ou evitar de lavar a calçada com mangueira. Mas tudo isso é importante, é claro, mas existe um tipo de desperdício que acontece antes mesmo de a água chegar à nossa casa. Às vezes, muita água se perde no meio do caminho. Economizar água dentro de casa é fundamental, mas nem todo desperdício vai aparecer na torneira, no chuveiro ou na mangueira. Tem uma parte importante da água que se perde antes mesmo de chegar até a gente, ao longo do sistema de abastecimento. Ela pode se perder em vazamentos, em canos antigos, conexões com falhas ou em problemas de medição e de gestão. Por isso, quando a gente fala em desperdício de água, precisamos olhar também para aquilo que está escondido debaixo das ruas. Para entender esse problema, precisamos pensar no trajeto da água. A água é captada em rios, represas ou aquíferos, depois passa por tratamento, é bombeada, armazenada em reservatórios e distribuída por uma grande rede de tubulações até chegar às casas, escolas, hospitais e outros espaços da cidade. Esse caminho pode ser longo e complexo, e quanto maior e mais antiga é a rede, maiores são os desafios para evitar perdas ao longo desse processo. Ao longo do caminho, parte da água pode se perder. Isso acontece principalmente por vazamentos em tubulações mais antigas, rompimentos na rede, falhas em conexões, pressão excessiva nos canos e dificuldades de manutenção. Às vezes o vazamento é visível, a água aparece escorrendo na rua, Mas em muitos casos ela acontece debaixo da terra e demora para ser identificado o problema. E aí a gente tem uma questão que é mais séria, A água já foi captada, tratada e bombeada, mas ela não chega até o consumidor final. No nosso país, esse problema é muito sério. Dados recentes indicam que alguma coisa em torno de 40% da água tratada se perde antes de chegar à torneira. É como se a cada 100 litros de água tratada, aproximadamente 40 litros se perdessem no caminho. Isso é muito grave, porque não estamos falando de uma água qualquer, a gente está falando de água que já passou por tratamento e poderia abastecer as casas, as escolas, hospitais, comércios e pequenas atividades produtivas, Então, quando essa água se perde, também vai embora a energia que foi gasta, os produtos químicos usados para tratamento, o trabalho técnico e os recursos financeiros usados nesse processo todo. Esse problema também não aparece da mesma forma em todos os lugares. Em muitas cidades do Norte e do Nordeste, os desafios de infraestrutura e gestão são maiores. Isso não significa que o problema exista apenas nessas regiões. Perdas de água podem acontecer em qualquer sistema de abastecimento. Mas onde a infraestrutura é mais frágil, onde há menos investimento, manutenção irregular ou mesmo redes mais antigas, a perda tende a ser muito maior. Por isso, falar de perdas no abastecimento também é falar de desigualdades regionais e de capacidade de gestão. Existem dois tipos principais de perdas. As perdas reais, que acontecem quando a água vaza de fato, Ela escapa pelo cano, pelas conexões nos reservatórios ou mesmo por rompimentos na rede. E também as perdas aparentes, que acontecem quando a água chega a algum lugar, mas não é corretamente medida ou registrada. Isso pode acontecer por hidrômetros antigos, problemas de medição, erros de leitura, fraudes ou ligações irregulares. Nos dois casos, o resultado é ruim, é negativo. O sistema fica menos eficiente
os custos aumentam e a população pode sofrer com falta de água ou mesmo interrupções no abastecimento. Quando muita água se perde, o impacto não se limita à rede de abastecimento. A população pode enfrentar interrupções do fornecimento, redução da pressão da água, aumento de custo e também maior insegurança no acesso, que é a chamada insegurança hídrica. Serviços essenciais como escolas, hospitais e pequenos comércios também dependem de água regular e segura. Além disso, há impacto ambiental nesse negócio, né? Então, quando a água tratada se perde, pode ser necessário captar mais água da natureza para compensar o desperdício. Isso aumenta a pressão sobre rios, represas, nascentes e aquíferos. E como tratar e bombear a água exige energia, quando essa água se perde, também há o desperdício de recursos e de energia. Reduzir perdas é uma das formas mais inteligentes de economizar água em larga escala. Não basta pedir que as pessoas economizem, isso é importante, mas não resolve tudo. Também é preciso investir em redes mais modernas, manutenção preventiva, tecnologia para detectar vazamentos, hidrômetros mais precisos, controle da pressão da água, o planejamento urbano e a gestão eficiente dos serviços de saneamento. Em um contexto de mudanças climáticas, secas mais intensas e maior pressão sobre os recursos hídricos, perder água tratada no caminho é algo que a gente não pode aceitar como normal, né? Isso precisa ser corrigido. Então, da próxima vez que falarmos em desperdício de água, vale lembrar, uma parte do problema está no nosso consumo diário, mas outra parte está escondida nas ruas, debaixo da rua, né? Às vezes, muita água se perde no caminho e proteger a água também significa garantir que ela chegue com qualidade e segurança a quem precisa dela todos os dias. Obrigada por acompanhar este vídeo da série Você Sabia? Se você gostou, curta, compartilhe, comente e acompanhe também meus conteúdos pelo Instagram e pelos sites que você pode ver aí na tela. Muito obrigada!